Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre hormônios vegetais. Vocês viram em sala de aula sobre os hormônios que nós, seres humanos, temos, né? Eles estão envolvidos no nosso desenvolvimento, no nosso metabolismo, né? Crescimento, desenvolvimento sexual, né? Vocês viram a insulina que pega glicose e tudo mais. E nas plantas a gente também tem hormônios, eles vão participar ali em coisas semelhantes, tá bom? Os hormônios nas plantas, eles também podem ser chamados de fito-hormônios, tá? Se cair na planta sobre os fito-hormônios, fito significa planta, né? E o hormônios, né, de hormônio. Fito-hormônios, hormônios vegetais, tá bom? Então, qual é o tipo de desenvolvimento que a planta tem que necessita de hormônio? Crescimento, né? A planta ela tá ali murchinha, pequenininha aqui, ela vai crescer, né? Ela vai se desenvolver. A floração, né? Ela cria flores, ela desenvolve flores. Pode ser também na frutificação, no desenvolvimento de frutos, como banana, melancia, uva, né? Dentre outras características. Então, esses fito-hormônios são produzidos em determinadas células e transportados para seus locais de atuação, que pode ser numa folha, pode ser numa raiz, num caule. Então, isso tudo vai depender. E aí, como eu falei na aula anterior, a gente tem vasos condutores que vão transportar água, vão transportar substâncias que são necessárias para essa planta, que são o xilema e o floema, tá? Então, através deles, esses hormônios, eles passam, tá bom? Aqui, a gente tem os tipos de fito-hormônios, os hormônios vegetais. Então, temos o grupo de auxinas, né? Nesse grupo aqui temos vários tipos de auxinas. Temos o grupo das giberelinas, tem vários tipos de giberelinas. Temos o grupo das citocininas, temos o grupo do etileno e do ácido abscísico, tá? Vão anotando esses nomes para na hora vocês não esquecerem. É importante anotar as coisinhas para que esse assunto seja mais fixado. Então, aqui eu trouxe para vocês como no que a auxina ela atua. Ela atua no alongamento celular de raízes e caules das plantas e frutos. O que é alongamento celular? Né? Vamos lembrar aqui que a gente tem um crescimento celular. Aqui a gente tem uma célula. O que vai acontecer com essa célula? Ela vai se multiplicar, ela vai se multiplicar e ela vai se multiplicar. Então, aqui a gente tinha uma, agora a gente tem o quê? 4. Então, ela cresceu, está crescendo em tamanho, né? E o que é o alongamento celular? O alongamento celular vai fazer isso com essas 4. Vai afrouxar, vai esticar a célula para deixar aquela planta ainda maior, né? Então, isso aqui, a parede celular está se esticando e deixando ela maior. Então, aqui a gente tem um crescimento, um alongamento. Esse alongamento celular ocasiona o crescimento vegetal, né? Essa planta ela fica maior. Além do mais, a auxina mais comum é o ácido idolacético, o AIA, tá? Se cair isso na prova, tá falando de uma auxina, tá? O ácido idolacético é o mais importante, é o que vai cair assim sobre os fito-hormônios, tá bom? São produzidos nas extremidades do caule, folhas jovens e em sementes em desenvolvimento. Extremidades do caule é o meristema apical, que eu vou mostrar para vocês onde que ele fica, tá? E as auxinas estimulam o tropismo. O que isso significa? Tropismo significa movimento, significa direção. Então, essa planta ela se movimenta a uma determinada direção, tá? Então, fototropismo, o que é isso? Foto vem de luz, tropismo, direção, movimento. Né? Então, a planta ela se movimenta, ela vai em direção à luz. Ela cresce em direção à luz. Positivo do caule, o que significa? Aqui a gente tem um caule,
né? Aqui no canto esquerdo a gente tem um caule. Ele vai crescendo em direção à luz, tá? Ele vai crescendo para cima. Agora, as raízes, ela vai crescendo para baixo. Como isso é possível? Aí temos um nome, chamado de gravitropismo. O gravitropismo significa gravidade, grave de gravidade, e tropismo, direção, movimento. Então, as raízes, elas crescem em direção à gravidade. Olha, eu não entendi como é que é isso, né? Vamos imaginar a gente pulando. Quando a gente pula, a gente não volta de novo para o chão? Então, a gravidade, ela puxa a gente. Se a gente joga alguma coisa para o alto, essa coisa não volta? Uma bolinha não volta? Então, é a gravidade puxando essa bolinha para baixo. Então, as raízes, elas são puxadas para baixo graças à gravidade, né? E ao estímulo da auxina, que influencia que essas raízes, elas sejam puxadas para baixo, tá? Então, temos o fototropismo, onde a planta cresce em direção à luz, e temos o gravitropismo, onde as raízes dessa planta crescem em direção à gravidade. Aqui a gente tem uma planta, né, no topo dela, né, temos o meristema apical, que é o que eu falei, né, temos aqui e as gemas laterais dormentes. Então, vamos imaginar o seguinte, quando a gente tem pouca auxina, essa planta ela não vai crescer, ela vai ficar assim, preciso de mais auxina, isso aqui não está sendo suficiente. Agora, vamos imaginar que essa planta acaba produzindo muita auxina. Tá tendo muita auxina, tem algo de errado. Não vou ficar crescendo porque tem muita auxina. Então, precisa haver um equilíbrio. Então, como é que esse equilíbrio ele é alcançado? Veja bem, aqui no meristema apical, a gente tem a produção de auxina, né? E o excesso dessa auxina, ela vai sendo transportado lá pelo floema. O floema, ele transporta substâncias para as folhas, tá? E também para as raízes. E aí, desse floema, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, e a auxina chega ali nas raízes. Então, o excesso vão ali para as raízes, onde elas crescem. As raízes vão se desenvolvendo, vão tendo alongamento celular, vão tendo crescimento. E também a auxina ali vai estimulando o gravitropismo, que vocês já viram, né? E o restante também vai para o quê? Para as gemas laterais. O que isso significa? Essa auxina, ela funciona como um grande cobertor, um grande inibidor dessas gemas. Ela detesta as gemas laterais. Então, essas gemas laterais, elas produzem o quê? Um ramo de folha. Aqui a gente tem um raminho de folha. Né? Elas vão tendo o quê? Folha nas laterais. Elas vão dando origem às folhas laterais, né? Então, vamos imaginar nessa situação B, em que há o corte do meristema apical, né? O que vai acontecer? A auxina, que é um grande vilã das gemas laterais, ela está fora, a planta finalmente ela pode desenvolver ramos laterais, com as folhas laterais, né? Agora, vamos imaginar que você tem uma indústria que produz hormônio vegetais, a auxina, né? Daí você pinga, você coloca nessa planta a auxina, o suficiente para ela poder crescer e se alongar. O que vai acontecer com as gemas laterais? Elas vão voltar a dormir, porque a auxina ela não gosta das gemas laterais. Ela bloqueia que as gemas laterais elas desenvolvam ramos, folhas laterais, tá bom? Então, ela vai crescendo muito para cima. Só que tudo na vida precisa de um equilíbrio, não é mesmo? Então, aqui a gente tem um questionário, tá? Se você prestou atenção, você vai conseguir responder de olhar, só de olhar. As auxinas são responsáveis pelo quê? A, pelo crescimento do caule e das raízes e alongamento celular. Ou B, pela floração? 5 segundos para pensar nisso, hein? Se você respondeu a letra A, você acertou, né? Lembra que eu falei que a célula ela vai se multiplicando, mas também a parede vai se afrouxando, ela vai se esticando
E nisso ocorre o crescimento, né? Ela estimula ali o fototropismo, o caule ele vai crescendo em direção à luz, e também o gravitropismo, ou seja, as raízes vão crescendo em direção à gravidade. Além disso, as auxinas elas estão envolvidas na queda das folhas velhas. Né? Vocês já devem ter observado que uma planta está ali constantemente se renovando, não é mesmo? Então, aquela folha velha, um momento, ela precisa cair para dar origem à nova. Então, a auxina, ela fala assim, ó, chega, vai embora, você não serve mais pra gente. E aquela folha velha, ela vai lá e cai, né? Além disso, o desenvolvimento do ovário, aonde a gente vai ter ali o fruto, tá? Olha que coisa bela. Micaela, ao podar uma planta, cortou o meristema apical. O que irá acontecer com essa planta? Né? Vou dar 5 segundos para você responder. Então tá, vamos pensar o seguinte, o meristema apical ele produz o quê? A auxina, tá? Se você remove o meristema apical, essa auxina, ela vai embora, tá? O que que acontece? Essa planta passará a não produzir flores ou as gemas laterais vão parar de dormir e a planta passará a desenvolver folhas nas laterais. O que que vocês acham? Né? Então vamos lá. Se você respondeu a letra B, você tá certo, tá? As gemas laterais vão parar de dormir e a planta passará a desenvolver folhas nas laterais. A auxina, ela bloqueia as gemas laterais de produzirem folhas. Ela é um grande cobertor e a planta essas gemas laterais acabam dormindo. Então, quando você remove o meristema apical, você remove a produção ali de auxinas e as gemas laterais elas conseguem dar origem às folhas laterais. Aqui a gente tem uma folha crescendo, uma plantinha crescendo. Então, lembra, a auxina ela tá ali no desenvolvimento do caule, tá fazendo esse caule crescer, as células estão se alongando, as raízes elas estão cada vez mais crescendo em direção à gravidade, chamado de quê? De gravitropismo, e o caule está crescendo em quê? Em direção à luz. Ou seja, a auxina ela estimula o caule crescer em direção à luz, esse chamado é fototropismo, tá? Que a gente tem as folhinhas. Então a auxina é muito importante para que essa planta se desenvolva. E aqui a gente tem as folhas velhas, né? O que isso significa? Lembra que eu falei que as auxinas estão envolvidas na queda das folhas velhas? Chega um momento que essa planta ela fala assim, pô, essa folha tá velha, né? Então, temos que dar origem a uma nova. Vamos tirar ela? Então, essas folhas velhas elas acabam caindo graças à auxina, tá bom? Aqui, a gente tem aqui o grupo das citocininas. Primeiramente, as citocininas, elas estão ali onde tem muita divisão celular, né? Como, por exemplo, as sementes em germinação. Vocês devem ter percebido que as sementes elas estão ali debaixo da terra e elas vão virar uma planta. Então, ali vai ter uma célula se multiplicando por outra, multiplicando. Isso tudo ela precisa para crescer, não é mesmo? O fruto, a uva tá desse tamanhozinho, acaba crescendo, né? A banana tá pequenininha, acaba crescendo, né? E também folhas em desenvolvimento. Vocês devem ter percebido que nós seres vivos, a gente tem as células, elas ficam velhas e elas são renovadas, colocam outras células novas. Então, as citocininas, elas são responsáveis por renovar essas células, tá? Substitui as células velhas por células novas, tá? Então, vai constantemente se desenvolver. E por conta disso, nesse desenvolvimento, ela substitui as células velhas e passa a substituir por células novas, e isso retarda o envelhecimento da planta. Então, vamos imaginar que essa citocinina não existe na planta. Então, aquela célula velha está ali o tempo todo, as outras células
estão ficando velhas também e não está tendo substituição. O que vai acontecer com essa folha? Vai ficar velha, vai morrer, vai cair. Então, a citocinina, ela fala assim, olha só, precisa renovar, tá? Essas células velhas precisam sair daqui e elas precisam ser substituídas por células novas. E é por isso que a citocinina, ela retarda o envelhecimento, que na biologia é chamado de senescência da planta, tá? Então, agora falando aqui, a citocinina ela também tem ação antagônica à auxina, né? Lembra que a auxina ela é um grande cobertor, ela inibe as gemas laterais? A citocinina não, ela estimula as gemas laterais. Ela fala assim, olha só, você bloqueia, mas eu vou estimular, tá bom? E a planta acaba crescendo para os lados, ela tem aqueles ramos laterais para os lados. E ela inibe o alongamento celular do caule e raiz. Lembra que a célula está desse tamanhozinho, ela estica, a parede celular ela vai esticando, vai se afrouxando? Então, ela participa disso, tá? Aqui a gente tem uma pergunta. Quem se sobressai na situação A? Né, temos uma planta com meristema apical, as gemas laterais dormentes, né? O que está acontecendo aqui? A auxina está dominando, né? A auxina ou citocinina? A auxina está dominando, é ela que inibe, que bloqueia as gemas laterais. Então, essa auxina, ela está dominando aqui o ápice, por isso que é chamado de dominância apical, tá? E ela bloqueia essas gemas laterais. E na situação B, o que acontece? Na situação B, a gente tem a eliminação do meristema apical. Lembra que a citocinina ela tem uma ação antagônica? As duas são rivais. A citocinina é rival da auxina. Então, quando você elimina a auxina no meristema apical, né, removendo o meristema apical, você deixa que os ramos, as gemas laterais, elas desenvolvam folhas. Então, a citocinina ela vai estimular essas gemas a desenvolverem folhas, tá? Ou seja, aqui é uma região de intensa divisão celular, porque tá querendo nascer folha. Aquela célula vai ficar se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Então, é por isso que a citocinina se sobressai, tá bom? Então, aqui a gente tem a pergunta, né? As citocininas são responsáveis pelo quê, né? Pelo crescimento do caule e das raízes? Bom, tem divisão. Queda das folhas velhas? Não. Formação do fruto e desenvolvimento do ovário? Além de inibir as gemas laterais, as citocininas fazem isso? Elas inibem o alongamento celular do caule e das raízes. Estimulam as gemas laterais e retardam o envelhecimento das plantas. Atuam principalmente onde há intensa divisão celular, como as sementes, folhas em desenvolvimento e frutos. Qual que é a opção mais adequada, né? 5 segundos. Vamos lá. Se você respondeu a letra B, você acertou, né? Aqui estimulam as gemas laterais. Isso aqui você já lembra. As citocininas fazem isso, tá bom? As auxinas, elas inibem as gemas laterais. Então, as duas ficam de rivalidade. Enquanto as auxinas, elas inibem as gemas laterais, as citocininas, elas estimulam. Além disso, o alongamento celular. As citocininas, elas não querem que a planta ela cresça e vai crescendo sem fim. Então, elas inibem, né? Tudo na vida tem um equilíbrio. Enquanto as auxinas estão ali estimulando o alongamento celular, que aquela célula ela fique maior, que ela se expanda, se estique, né? As citocininas elas não querem isso, né? Porque precisa haver ali um equilíbrio, tá bom? Então, gente, aqui nós temos o etileno, ele é um hormônio vegetal, do qual vai ser um único hormônio vegetal gasoso, tá bom? E ele participa ali de algumas
funções como induzir a floração, ou seja, ele estimula ali o surgimento de flores e principalmente o amadurecimento de frutos. Vamos supor que eu sou uma agricultora e eu quero amadurecer os frutos o mais rápido possível. Que tipo de hormônio que eu vou utilizar? Vai ser o etileno. O etileno ele está ali envolvido no amadurecimento de frutos, tá bom? Além do mais, ele também participa da abscisão das folhas. O que significa abscisão? É perda, né? Perda das folhas em determinados períodos do ano. Ou seja, o etileno ele está ali naquela folha, né? E ele vai deixando ela amarelada a ponto dela cair. Lembra que eu falei da auxina? Então, o que acontece? Quando uma folha perde a produção de auxina, essa folha vai cair. Então, o etileno está induzindo também o amadurecimento daquela folha, ela vai ficando cada vez mais amarelada e a auxina que foi deixada de ser produzida vai fazer com que aquela folha caia, tá? E você se lembra, a citocinina, ela induz ali a multiplicação de células, renovação de células, e o etileno induz ali o amadurecimento de frutos e também da floração. Aqui nós temos uma foto das bananas, né? Aqui temos as bananas imaturas, né? São bananas verdes e elas amadurecendo, se tornando mais amareladas. Qual o hormônio que participa do amadurecimento do fruto? É o etileno. Então, conforme o tempo ali, essa fruta está secretando, tá produzindo cada vez mais etileno e esse etileno está amadurecendo essas bananas, né? Então, vamos lá aqui na definição. O etileno amadurece o fruto, isso já foi falado. E ele promove a perda da clorofila, que é o pigmento verde da planta. Vocês estão vendo aqui, ó, a folha é verde, a banana é verde, isso tudo trata-se de pigmentos. E decompõe a parede vegetal. Lembra que eu falei que a folha ela fica amarelada? Então, a partir disso, o etileno ele está decompondo aquele pigmento verde, que é a clorofila. Então, o amarelo ele surge graças a outros pigmentos, né? Então, aquela planta, ela tem ali o pigmento amarelo, mas o pigmento verde, ele fica assim, ó, quem manda aqui sou eu. E é por isso que a planta ali fica verde, tá? Porque o pigmento da clorofila tá dominando ali a parada, mas o etileno chega em momentos como o estresse, que ele vai fazer com que aquela folha, ela fique amarelada, né? Ele decompõe a clorofila, o pigmento amarelo aparece e aquela folha ela cai, né? E aqui a gente tem um amadurecimento de frutos. Bora treinar, não é mesmo? O etileno ele é um fito-hormônio gasoso responsável pelo quê? Pelo crescimento do caule e das raízes, queda das folhas velhas, formação do fruto e desenvolvimento do ovário, além de inibir as gemas laterais. Ele é responsável por inibir o alongamento celular do caule e das raízes, estimulando as gemas laterais e retardando o envelhecimento das plantas. Atuam principalmente onde há intensa divisão celular, como as sementes, folhas em desenvolvimento e frutos. Ó, tá falando de frutos. É isso aqui que ele faz, o etileno? Por amadurecer o fruto, degradando a parede vegetal e a clorofila. Além disso, em períodos de estresse, ocasiona a perda de folhas, assim como as auxinas, também responsável por induzir a floração. Vocês terão 5 segundos para responder. Pois bem, se você respondeu a letra C, você acertou. O etileno ele é responsável por amadurecer aquele fruto. Como que ele amadurece? Ele amadurece degradando a parede vegetal e a clorofila, que é aquele pigmento verde, tá bom? E a partir disso, ele também participa ali da queda das folhas, porque quando ele degrada a clorofila, o pigmento amarelo, ele aparece ali em ação. E agora, eu tô quase finalizando essa aula, temos as gibberelinas, né? É um grupo, ela também vai fazer parte do crescimento vegetal,
ali do caule e também das folhas, tá? Bem também como ser responsável ali por induzir a floração. O etileno faz isso, a gibberellina também faz isso. Só que a função mais importante que vai cair numa prova, num vestibular, é a germinação das sementes. Como é que esse processo acontece? Aqui a gente tem uma semente de trigo, temos um endosperma, e a partir disso, quando essa semente ela é colocada em condições ideais, o que acontece é que a gibberellina passa a ser secretada e ela vai fazer com que o endosperma seja degradado, seja comido, e esse endosperma ele é composto de açúcar e aminoácidos que vai alimentar aquele embrião, aquela nova planta. Por exemplo, a gente tem ali no cerrado um ambiente que tem queimadas naturais. A partir disso, as sementes que estão lá, elas precisam de altas temperaturas para poderem germinar. Quando acontecem as queimadas naturais, aquela semente que está ali por muito tempo, elas passam a secretar gibberellina. A gibberellina come esse endosperma e esse endosperma que tem açúcar e aminoácidos vai para o embrião, tá bom? E onde que são produzidas essas gibberellinas? Nas extremidades do caule, né? A gente já viu que é o meristema apical, ápice, alto apical, ápice apical, né? Folhas jovens e em sementes em desenvolvimento, tá bom? Então, gente, agora para finalizar a aula, eu vou falar sobre o ácido abscísico, tá bom? Por muito tempo acreditou-se que esse ácido abscísico fosse o hormônio único a ser responsável pela queda das folhas, né? Mas hoje sabe-se que não é bem assim, né? O nome abscísico vem de abscisão e o etileno ele também contribui para isso, né? Então, o que esse hormônio abscísico, ácido abscísico, irá fazer com a planta? Ele vai inibir aqueles hormônios que eu comentei com vocês. A auxina, a citocinina, as gibberellinas e também o etileno. Por que ele vai inibir? Porque, assim, a gente tem situações muito adversas que aquela planta ela pode passar, como, por exemplo, ser muito frio ou ser muito quente. Então, aquela planta ela precisa se proteger nessas situações, né? Então, o ácido abscísico ele vai fazer o que exatamente? Ele vai inibir o crescimento, né? Lembra, as auxinas elas estão ali envolvidas com o crescimento vegetal, né? As gibberellinas também. Temos as citocininas que são responsáveis pelo quê? Pela multiplicação, né? E ele também vai ter responsabilidade ali em fechar os estômatos. O que isso significa? Os estômatos é a porta de entrada de água e também de saída. O que acontece nessa situação? Quando você tem um clima muito quente, a água ela tende a sair mais da planta. Então, numa situação dessa, a água ela vai ser o estômago ele vai ser fechado para a água não sair daquela planta e ela não morrer. Então, o ácido abscísico ele impede essa perda de água da planta, tá bom? Além disso, a gente tem a senescência. Por que uma planta ela quer envelhecer, né? Ela não tem a multiplicação, né? As citocininas elas não estão renovando as células daquela planta o tempo inteiro, mas chega um momento que acabou o momento daquela planta ficar ali. Como assim? Existe o milho, né? O pé de milho só dá um milho a vida toda. Depois que ele deu o milho, ele não vai dar mais milho. Então ele precisa. O que aquela planta vai fazer ali? Quando a planta encerra o ciclo reprodutivo dela, ela já não tem mais função e a partir disso ela precisa envelhecer para dar origem a outro pé de milho. Então, o ácido abscísico ele é responsável ali pelo envelhecimento daquela planta, tá? Ela morre para dar origem a outra planta.